boa tarde, você Carla Soraya, muito boa tarde, você telespectador do Tarde Livre. Nós vamos começar o quadro sobre cirurgia plástica com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Ingrid, boa tarde, Carla Soraya, boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos voltar a falar sobre um tema bastante recorrente aí no universo feminino, né, que é a prótese de silicone. Vamos conversar perguntando sobre essa pergunta que foi enviada pelo um telespectador do Tarde Livre, né, uma pergunta anônima. Ele pergunta se toda mulher... Percebendo, percebe que estava no ar, está um silêncio. Marcão? Ô Marcão, pergunta se já receberam as imagens. Da extrusão, ou seja, pode abrir os pontos mais fácil, dá muitas estrias, uma prótese realmente maior do número que ela precisa, pode dar, após a gravidez, ela vai cair com certeza muito mais rápido, porque além do peso da prótese, ela vai engravidar, vai engordar mais, então uma série de fatores que não há necessidade de tudo esse benefício. Onde é que fica o corte dessa cirurgia, doutor Edilson? Existem alguns locais que podemos fazer os cortes. Um é na região inframamária, né, abaixo na região do sulco, na areola, que pode ser a transareolo mamilar, ou seja, ela passa por cima da areola do mamilo, ou então infraareolar, que é também a mais usual. Doutor Edilson, é verdade que a prótese ela deve ser trocada? Não, ela não precisa ser trocada. Isso porque essas próteses que é de última geração, elas duram permanentemente, ou seja, alguns até fabricantes vitalícia, outros 15, 20 anos. Isso depende também do fabricante. O que ainda acaba causando essas rejeições? Isso depende muito da própria pessoa, né? Às vezes uma rejeição dessa, em torno de 0,5% a 1%, é muito baixa. Então, uma outra pessoa pode acontecer. Isso muitas vezes é por causa do pós-operatório também. Ela tem que fazer um pós-operatório bem. Se ela levar uma pancada e ver um sangramento após essa cirurgia, realmente aí pode haver uma contratura e ela ter que mudar a prótese ou algum tipo de massagem ou alguma intervenção. Então é importante o pós-operatório. O pós-operatório da cirurgia talvez seja até mais importante do que a própria cirurgia. Doutor, diz como é que é feita a anestesia nessa cirurgia? Normalmente fazemos anestesia local. No caso das mulheres que acabam de ter bebê, elas devem passar quanto tempo para fazer essa cirurgia? O ideal que seja pelo menos em torno de 4 a 6 meses, né? Que ela, após a amamentação. Se ela fez 3 meses de amamentação, espere mais uns 3 a 6 meses para poder realizar essa cirurgia. Ok, então nós vamos para um próximo tema que também envolve silicone, que é a mentoplastia. Vou começar perguntando ao doutor Edilson o que seria essa mentoplastia. Mentoplastia nada mais é do que o aumento ou a diminuição do tamanho do queixo, né? Assim, falando, então quando fazemos a mentoplastia, normalmente usamos para aumentar o tamanho do queixo. Isso é uma plaquinha de silicone, só que é um silicone um pouco mais duro, onde colocamos nessa região, fazemos alguns testes para ver o tamanho do mento que se precisa e fazemos essa avaliação, esse estudo, para decidir qual é a melhor opção para ela. Onde é que ficam as incisões? Existem 2 locais que podem fazer as incisões da mentoplastia. É por fora do queixo, né, incisão externa, ou interna, por dentro da boca. E todas as duas ficam praticamente inaparentes, são cortes assim, pequenos, que fica, né, nessa região, então realmente dá um bom resultado, uma cirurgia rápida, né? E a mastigação no pós-operatório, como é que fica? Não tem problema, isso aí ela pode mastigar normalmente, isso não atrapalha em nada. Então, disso existe assim tamanhos específicos para cada rosto ou é um tamanho padrão? Não, existem
cada rosto é um determinado tipo de prótese. É por isso que o cirurgião deve avaliar bem cada paciente com esse estudo de fotografias e analisar junto com ela, né? Existem alguns moldes que podemos fazer uns testes. Quem procura mais, homens ou mulheres? A procura são dos dois, né? Na verdade, eles vêm para poder fazer a correção do nariz. Então, cabe ao cirurgião também indicar esse tipo quando há necessidade de realmente aumentar o mento. Porque o que sempre procuramos é o rosto simétrico, ou seja, o tamanho da testa, o volume entre a boca e os olhos e o mento. Então, se existe uma disparidade, cabe ao cirurgião orientar para a paciente que realmente que precisa, além de diminuir o nariz, muitas vezes podem ser feitos juntos, ou então apenas aumentar o mento. Então, doutor Edilson, muito obrigada por estes esclarecimentos. Obrigado, Ingrid, obrigado, Carla Soraya, obrigado a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui. Nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Se você ainda está com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente através deste telefone que está aparecendo aí na tela ou ainda através do nosso endereço eletrônico tardelivre@tvdiario.tv.br.